Olá, meus amigos! Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Ai, aqui tá fazendo um friozinho tão gostoso. E me ocorreu o seguinte, quando tá frio, quando a criança não pode brincar lá fora, nós temos que inventar brincadeiras para elas, certo? Certo? E eu sempre digo, eu dizia para as minhas alunas professoras, as mães das minhas alunas, que em toda casa tem que ter uma caixa de tampa. E não só em toda casa, mas também em toda sala de aula tem que ter uma caixa de tampa. Já vou dizer por quê. Tampas variadas, ó, tá? Ó, de shampoo, de condicionador, de creme, ó. Tampas pequenas, tampas médias, tampas bem pequenininhas, ó, de detergente, tampas variadas. Eu sempre lembro que a minha irmã me falou um dia que eles estavam no Paraguai, né, no país vizinho, e falou pro seu marido para comprar brinquedo pro José. Daí ele falou: para que comprar brinquedo? O José só gosta dos lixos lá da casa da tua irmã. É que lá em casa sempre teve caixa de tampa, sempre. Desde o ano lá 2000, quando eu me formei na especialização de psicopedagogia, eu aprendi sobre a utilidade da tampa e nunca mais parei de usar, sempre. Quando eu sou professora de uma turma, eu faço campanha no início do ano para que os alunos levem tampas. A tampa, ela pode ser usada por criancinha pequenininha até da mais alta idade. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, uma criancinha pequenininha, ela pode fazer, ó, ela pode amontoar, tá? Ó, ela pode fazer torre, ela pode colocar uma dentro da outra para ter a noção de capacidade, tá? Ela pode brincar de muitas formas, a criança pequena. Quando começa a ficar um pouquinho maior, nós podemos propor algumas brincadeiras. Nós podemos perguntar para elas, por exemplo, como que dá para separar? Como que dá para separar essas tampas? Aí ela poderá ter a ideia ou você pode induzir ela a classificar. Ela pode classificar por tamanho, por exemplo. Ela vai pegar e colocar de um lado as bem grandonas, né? Ó, essa aqui é bem grandona. Essas aqui não são tão grandonas, que seriam as médias, né? Essas aqui são pequenininhas, tá? Então, a criança, ela pode fazer essa leitura. Então, podemos classificar por cor. Se tivermos tampa de formato diferente, pode ser também por forma, as redondas e as ovaladas, ou se tiver alguma tampa quadrada também, assim por diante. Pode ser também as mais fininhas, as mais grossinhas. Estão percebendo? Vai fazendo com que a criança vá trabalhando funções cognitivas e ela vai tendo capacidade de um melhor raciocínio, de lógica, de construção mental, tá bom? Outra possibilidade é você também trabalhar uma sequência. Por exemplo, ó, qual seria a próxima? Ó, aqui eu tô levando em consideração somente a cor. Posso falar. Ah, então, a vermelha, amarela, branca. Vermelha, eu não posso parar por aqui, porque senão não dá, né? Então, vermelha, qual seria a próxima? Amarela e branca. Aí, qual é a próxima? Vermelha. Estão percebendo? Então, tudo isso vai ajudar o seu filho a se divertir e ficar muito inteligente, tá?
Na sala de aula, além dessas noções, desses conceitos, a gente pode trabalhar, como eu falei, eu sempre tenho a caixa de tampa. Quando eu fui professora de arte também. Por quê? Nós íamos construir, fazer alguma coisa, precisava um círculo. A criança, ela pegava a caixa de tampa e fazia lá um círculo. Na aula de geografia, por exemplo, eu pedia para fazer uma representação da Terra. Então, ela fazia um círculo e aí eu pedia para dividir ao meio, tá? Ok? Aqui. Então, aqui, essa linha representaria a linha do Equador. Equador. Daí a criança escreve ali Equador no caderno. O que está acima, tá? No lado norte é o hemisfério norte. Então, dessa criança, hemisfério norte. Na parte inferior aqui, o hemisfério sul, tá? E aí a criança, ela vai tendo esse registro. Claro, antes já tinha sido trabalhado com o globo, com o mapa e tal. Mas aqui seria uma forma de deixar registrado no caderno. Aí aqui a gente podia fazer linhas paralelas para fazer os trópicos também. Outra representação na aula de ciência, ó. Sol, terra, lua. A lua girando em torno da terra. A terra girando em torno do sol. Foi usado vários tamanhos de tampas. E agora eu vou ensinar para vocês um jogo muito interessante, muito rico. Também que eu aprendi lá no curso de psicopedagogia. Só que eu aprendi, mas para usar em salas de recurso ou para fazer avaliação com crianças, né? É porque é um jogo que é utilizado tradicionalmente, né? Em procedimento de avaliação e capacidade de memória e também como planejamento e soluções de problemas. Trata-se da Torre de Hanoi. Tá? A Torre de Hanoi, ela tem pode ter várias formatações, pode ser arredondado, pode ser também plana, pode ser com as formas circulares ou com as formas quadradas. O importante é que ela tenha vários pinos. O original tem 3 pinos pelo menos, né? E em um dos quais são dispostos alguns discos, uns sobre os outros, em ordem crescente, de cima para baixo, ok? O problema ele consiste em passar todos os discos de um pino para qualquer outro, tá? Pode ser para o meio, você pode estipular ou começar do meio e ir para uma das laterais, não importa, né? E você vai usar os pinos como auxiliar, de maneira que um disco maior ele nunca fique sobre um disco menor. E aí, Torre de Hanoi eu fui comprar, era caro, só na sala de psico mesmo tinha. Então eu pensei, por que não posso trabalhar com o meu aluno com tampa? Então aí, quando eu estava numa sala que tinha uma mesa que era possível fazer um risco com giz, a gente fazia, tá? Eu falava para ele, 3 terrenos. Ou então nós pegávamos folhas que não ocupávamos mais e representava dessa forma aqui. E aí colocávamos, eu pedia, lógico, você tem que começar da forma mais simples possível, né? Então, 3 discos em ordem crescente, certo? E aí eu pedia para eles da direita levar para da esquerda levar para a direita, a sua, né, no caso. Então, eu pedia para eles trabalharem, pensarem dessa forma, até que conseguisse, fazendo o número menor de movimentos. Depois que eles conseguiam com 3 discos, aí vamos aumentar. Vamos para um quarto. E assim sucessivamente. Eu tive alunos que conseguiu com 7, com 8. Eu tive um aluno, um único, que conseguiu até com 9.
Até porque precisa bastante tempo para fazer, precisa muitos movimentos. Por exemplo, com 4, tá? Com 4 discos, pelo menos na forma mais resumida, na forma mais rápida, tá? Ela precisa, esse trabalho precisa de 15 movimentos pelo menos. Com 7 discos já são necessários 127 movimentos. Com 15 discos, infinitamente a possibilidade, né? São necessários 32.767 movimentos. Haja raciocínio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com 4 discos, ok? Vamos lá. Gostou? Essa forma que eu fiz é a mais curta, é a mais resumida. Mas tem pessoas que acabam fazendo e levando muito mais. Só que isso é a pessoa que tem que descobrir. Por isso que ele é um jogo de raciocínio, tá? A Torre de Hanoi, ela foi inventada, esse quebra-cabeça, que ele foi inventado por um matemático francês chamado Edouard Lucas. Tá? Ela teve inspiração de uma lenda para construir o jogo das Torres de Hanoi em 1883. E já o seu nome, Torre de Hanoi, foi inspirado na torre símbolo da cidade de Hanoi, no Vietnã. Ok? Então, meus queridos, tem aí... Eu não tenho criança no momento na minha casa, né? Meu filho cresceu. Meu sobrinho já não está mais morando, né, do lado da minha casa, porque nós mudamos aqui para a roça. Mas sempre vem alguma criança, vem passear, então eu tô sempre. Acabou ali o leite, ó, lavo e guarda a tampinha. Acabou o chocolate, ó, guarda a tampinha. Sempre eu tô guardando tampinha. Quando vem criança aqui em casa, ela tem o que fazer, ela tem com o que brincar. Então, se você é professor, tem uma caixa de tampa na sala de aula, você vai ver como é rico. E você que tem criança em casa ou recebe criança, também vá guardando as tampinhas, né? E boa diversão e boa estimulação cerebral aí para sua galerinha. Gostou da dica? Deixa um joinha. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreva! Um grande abraço! Tchau, tchau!